Bom dia, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Nós queremos dar continuidade à nossa grande história, né, sobre o rei Davi, e essa é uma história muito fantástica. Acompanhe comigo essa bela e linda história do rei Davi. É uma história contada, muito poderosa, né, e ela traz um grande significado muito poderoso, e que você possa meditar, que você possa se alegrar e que você possa ouvir, né, essa grande história, uma história muito poderosa na continuidade da história do rei Davi. Bem, Davi ainda era jovem, e a gente sabe que Davi ele é escolhido, né, e recebe a unção por intermédio de Samuel para ser aquele que agora estaria sendo cotado e escolhido pelo próprio Deus para ser rei de Israel. E tudo isso acontece lá no capítulo 16 de 1 Samuel, como nós entendemos a história, que é algo maravilhoso e muito poderoso. Acompanha comigo. Samuel estava triste, segundo a história, porque Saul tinha se transformado em um rei teimoso e desobediente. A história vai dizer e o Senhor falou com o Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Eu quero que você vá a Belém de Judá, como diz a história, e lá você vai ungir um da casa de Jessé, porque ele é segundo o meu coração. E a Bíblia vai dizer que o Samuel ele vai, e ele é levado até aquele lugar, e o Senhor ele escolhe dentre os filhos de Jessé o belemita o Davi, como nós conhecemos a história. E é muito bonito a história do Davi. Observe que a gente vai ver o Senhor Deus ele aparecendo e escolhendo Davi de uma forma muito poderosa através da vinda de Samuel a Belém de Judá. Eles são convidados ao sacrifício, e lá o Samuel faz o ritual de santificação. Ao santificar após os filhos de Jessé, eles convida para o sacrifício maior, que tem a novilha para ser degolada, seu sangue espargido nas pontas do altar, conforme a lei do sacrifício falava sobre isso, do altar, quando ia imolar o animal, deveria derramar o sangue do animal em um recipiente, uma bacia, colocar sobre as pontas do altar, fazer todo aquele ritual cerimonial dado por Deus ao seu servo Moisés, e assim o Senhor aceitava aquela oferta, aquele sacrifício que era feito para Deus. Mas a Bíblia vai dizer que o Davi nem estava por ocasião, ao convite do sacrifício do profeta Samuel para trazer todos os filhos de Jessé, como a gente sabe da história. Mas a Bíblia vai dizer que quando Samuel diz assim: acabaram-se os jovens, a Bíblia vai dizer que Jessé lembrou de Davi, que era seu filho, que custava do pastoreio das ovelhas. E ele disse: tem ainda o menor, ele está apacentando as ovelhas em um campo aqui perto. Samuel diz assim: manda chamar ele, porque nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar aqui. Nós queremos e exigimos a presença do Davi. E a Bíblia vai dizer que o Davi vem, ele é avisado e ele vem. Talvez ele pudesse ter vindo correndo, como ele era jovem, tinha força. Imagina que coisa linda e que cena maravilhosa. Ao ouvir a notícia, o profeta manda te chamar. O profeta Samuel está na sua casa e ele convoca a sua presença. E você deve se apressar, Davi, porque é algo muito importante que ele veio fazer na sua casa. Então o Davi sai apressadamente. Vamos conjecturar a história, vamos imaginar como é a história. E ele sai e deixa as ovelhas a encargo de alguém importante, de alguém que possa cuidar das ovelhas ou vistoriá-las no período em que ele vai ser apresentado diante da presença do profeta Samuel. E ele se dirige para a sua casa. E lá a visita do Samuel está esperando
E Deus, o Deus de Israel, tinha escolhido e separado aquele momento para honrar a vida do Davi, que parecia fazer um trabalho tão simples, para os olhos de alguém da família dele tão insignificante, mas era, visto por Deus, e Davi conhecia, os caminhos santos do Senhor, e ele trilhou na forma obediente, no temor a Deus, uma vida de santidade, uma vida de respeito ao Deus de Israel. E Deus conhecia Davi muito bem, sabia quem estava escolhendo, tinha um coração quebrantado, tinha um coração voltado, um coração contrito diante de Deus, sabia reconhecer seus pecados, suas fraquezas, suas falhas, pedia perdão quando necessário, era observador da lei do Senhor, cumpridor, temente a Deus, animoso, sisudo em palavras, homem valente, sabia tocar harpas, gostava de louvar a Deus. Davi era conhecido pelos céus. Deus conhecia Davi mais do que ele imaginava ou pudesse sonhar. E aquele seria um dia que iria marcar um divisor de águas na vida do Davi. Queria marcar para sempre a sua história. E nunca mais, desde a visita do profeta Samuel, Davi foi a mesma pessoa ou mesmo jovem que recebera a unção do Espírito de Deus através do profeta quando derramou, vinha em um chifre de carneiro o azeite naquela época e trazido pelos profetas, e que ele lhe ungisse, o Senhor Deus vinha sobre ele, e o poder de Deus, o Espírito Santo, passava agora a ungir essa pessoa, e essa pessoa era comissionada por Deus para atividades e trabalhos especiais na obra de Deus. E foi assim que foi escolhido o jovem ruivo, de cabelo rubro, ruivacento, o pastor, aquele simples jovem que vivia no campo, perto de pedras, perto da grama verdejante, conforme ele descreve no Salmo de número 23, também ali na gruta, como eu falei no vídeo passado, se refrigerando e se afastando do calor do sol e trazendo o rebanho para sentir um refrigério, daquele momento ali, daquele lugar térmico que era na gruta. Mas aí eu vou dizer para você, o Davi, ele foi separado, ele foi escolhido por Deus em uma época tão difícil e sombria, em que o rei de Israel estava se afastando dos domínios do Senhor Deus e não estava praticando a obediência ao Deus vivo. Por isso o Senhor o rejeitou e separou alguém segundo o seu coração, e esse alguém foi o jovem Davi. Ele foi visto por Deus, e Deus enxergou bem o caráter irretocável que havia em Davi, a sinceridade do seu coração, a humildade que havia nele e o grande temor a Deus que pesava ali, e era o seu grande sucesso e o seu princípio de toda a sabedoria. Ele era obediente ao seu pai, ele era um bom filho, ele era alguém que Deus estava com a vista nele e tinha o desejo de mudar a sua história e de abençoá-lo na terra e de levá-lo para um lugar que ele nunca esperava que chegaria. Olha que coisa tremenda, foi isso que aconteceu com Davi. E o Davi, ele prosperou, conforme a história, a gente sabe disso, e ele foi cheio do Espírito Santo, recebe a unção através do profeta Samuel, e ele agora é o pretendente, à ascendência do trono real em Jerusalém. Davi agora é escolhido pelo próprio Deus para no tempo e na hora certa assumir o reinado dentro da grande cidade Jerusalém, terra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E a Bíblia vai dizer que o Davi, ele passou por alguns testes na vida dele. Quem não lembra do teste, que o Davi, já ungido pelo Senhor, e ele faz obras maravilhosas, protege o rebanho do seu pai da presença do urso e também da presença do leão, matando aqueles dois animais selvagens e protegendo as ovelhas do rebanho do seu pai. Mas a história ainda continua em um grande desafio que torna Davi o herói de Israel, quando ele se confronta com um filisteu por nome de Golias, aproximadamente com 3 metros e 10 de altura, ou 3,15, como alguns dizem aí,
numa proximidade. Golias, ele tinha uma lança que pesava 12 quilos, era um homem muito forte, era um campeão na área, não é? Ou no povo filisteu, era conhecido por suas grandes realizações e grandes conquistas. Porém, o Davi tinha o Senhor por ele, tinha Deus, o Deus vivo lutava por Davi, e Davi, ele seria o futuro rei de Israel, e Deus se encarregou de trilhar todo o caminho e a história de Davi. Nós sabemos a história, seu pai manda ele levar o alimento para os seus irmãos que estão na peleja, e quando Davi chega lá, ele vê um Israel recuado, um Israel com medo, por causa da presença de um homem alto, grande e fortíssimo, muito musculoso, que desafiava as fileiras dos exércitos do Deus vivo. Porém, Davi era corajoso, Davi era ousado, e Davi também tinha sangue no olho. Ele não tinha medo de altura, ele não tinha medo de braços fortes, de pernas fortes, nem tamanho de altura ou de estatura. Davi sabia que Deus era com ele para realizar grandes missões, as missões mais impossíveis que ele pudesse enfrentar dali em diante. E foi isso que aconteceu. O Davi disse assim: eu vou, se ninguém vai, eu vou. O teu servo irá à peleja, ele disse ao rei Saul. E ele sai. E ele vai até a presença aonde está o Saul acampado. Os homens de guerra mostram a presença do jovem ruivo Davi, que é filho de Jessé, o belemita. E ele disse ao Saul, disse assim: ele é o meu músico, ele é o meu tangente na harpa. Não, você não. E aí o Davi insiste, dizendo a ele as experiências que ele tinha tido ao matar os 2 animais ferozes lá no campo, quando ele estava na atividade do pastoreio. A história vai dizer que o Davi, ele encontra confiança do rei ao contar as suas experiências que ele tinha tido com Deus no campo, cuidando das ovelhas de seu querido pai Jessé. Mas aí a Bíblia vai dizer que como a gente entende, o Davi, ele é vestido com a armadura do Saul. E o Saul tenta proteger o Davi dos ataques do filisteu, que era muito poderoso. Ele tinha espadas, ele tinha escudo, ele tinha todo um armamento militar, couraça, capacete. Ele estava bem protegido e bem aparelhado para uma guerra, para uma batalha ou para um duelo corpo a corpo. Porém, o Davi era simples, com a sua bolsa de pastor, com o seu cajado de pastor e com a sua funda. Assim o Davi decide ir para a batalha. E a gente entende a história. Olha que coisa linda, porque a gente vai ver que lá o Senhor tem separado o Davi, e o Davi é inteligente. Ele sabe como se mover, como se esquivar de coisas que vêm ao seu encontro, como ele se esquiva, né, da lança do Golias. Ele vai ao ribeiro, ele pega pedras, 5 cestos grandes, coloca sobre a sua funda, testa e diz assim: essas aqui vão servir para o desafio de hoje, para confrontar esse filisteu. Vou derrubá-lo certeiramente, vou acertar aonde houver uma brecha na sua armadura e vou conseguir tirar a afronta que esse filisteu tem afrontado os exércitos dos deuses de Israel. E aí a Bíblia vai dizer que o Davi corre para a linha de batalha. E lá estão, de um lado, a fileira do exército israelita e do outro lado, a fileira do exército filisteu. E a Bíblia vai dizer que o filisteu vai se aproximando e ele começa a zombar de Davi. Ele diz assim: porventura sou eu um cão? Porque mandaram um menino com pau, com pedras para me enfrentar? E ele zomba e dá gargalhadas. E naquela zombaria que ele promove contra o Davi, ele ainda entela dizendo assim: eu vou tirar a sua cabeça, criança, menino, e vou dar as bestas feras do campo. E vou fazer você um provérbio para todo Israel. Eu vejo que dentro de todo o exército israelita não existe um homem para me confrontar. Mandaram uma criança, mandaram um adolescente, mas o Senhor tinha escolhido Davi. Golias não sabia disso, que Deus faz toda uma diferença na vida de alguém que ele escolhe, que Deus é o grande sucesso para alguém que ele separa na terra, que Deus cuida e se encarrega de preparar e de cuidar de toda a história e toda a trajetória de uma pessoa que é ungida por ele, separada por ele, para fazer seu trabalho na terra, uma missão, uma obra específica que o Senhor o convoca.
E aí a Bíblia vai dizer que o Davi foi na sua bolsa, pegou a pedra, o cheixo, colocou na sua funda e começou a girá-la no ar, ao vento. E começou a ganhar força e velocidade. E ele disse assim: eu vou encontrar a brecha onde está na testa do filisteu, existe um lugar onde a minha pedra pode acertar. E como tenho já habilidade com a minha funda para acertar certeiramente no alvo, é ali que eu vou meter a pedra e Deus vai me dar a cabeça desse filisteu hoje, nesse dia, e eu vou tirar a afronta de sobre Israel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E foi isso que aconteceu. O Senhor abençoou Davi com uma grande vitória. Ao rodar a sua funda e o deferir a pedra ao ar, ela vai certeira na testa do filisteu por nome de Golias. E ele recebe uma pancada tão forte do cheixo da pedra que havia sobre a funda do Davi, que ele sua mente paralisa. Se fôssemos levar o filisteu hoje para a medicina, provavelmente os médicos indicariam que ele teve um profundo traumatismo craniano. O Golias apagou na hora com a força da pedra e a força arremessada pelo Davi. O poder de Deus estava também com Davi, o ajudando e o fazendo o gigante vir ao chão. A cena é muito bonita. O gigante está parado em pé ao sentir o impacto da pedra. E todos estão esperando o que vai acontecer com poucos segundos. Acontece o que ninguém esperava lá do lado da fileira do exército filisteu. O campeão dos filisteus estava caindo com o rosto em terra. O campeão dos filisteus estava beijando a lona. Tinha sido atingido mortalmente, ferozmente, pela pedra, pelo cheixo arremessado pelo Davi. Como nós conhecemos a história. E o Davi se apressa. Quando ele tomba e cai, o Davi disse assim: vou pegar a espada dele e vou cortar-lhe a cabeça e vou levantar a cabeça dele para que todos saibam que há um Deus todo-poderoso. O Deus de Israel é um Deus que salva. Não com espada, não com lança, mas através do poder do seu nome. Aleluia. O seu nome é todo poderoso. Aleluia. Glória a Deus. E aí a gente sabe dessa grande história. O Davi corre, tira a espada do Golias, corta-lhe a cabeça e levanta a cabeça do filisteu na mão. Todo o exército dos filisteus começam a tremer e saber que naquele dia eles seriam derrotados. Caiu-lhe o temor sobre eles. Eles fogem da presença de Israel. E o exército de Israel levanta e persegue os filisteus. E Deus dá uma grande vitória ao seu povo naquele dia por intermédio de Davi. Davi vira herói. E o Senhor mostra, aleluia, que é com ele. De uma forma muito poderosa e extraordinária. Fazendo ele se tornar agora um campeão dentro dos exércitos de Israel, e todo mundo agora começa a conhecer o jovem Davi de uma forma diferente. Ele tem um nome e as músicas são feitas para ele. Olha que coisa tremenda. As donzelas de Jerusalém cantam o nome de Davi pelas ruas de Jerusalém, dizendo: Saul matou 10.000 e Davi matou 10.000. Olha que coisa tremenda. Dão menos ao rei e dão mais ao Davi. E isso gera uma grande inveja do rei Saul com o ainda jovem novo Davi. E a gente vai ver que o quanto o Senhor foi com ele. Na sequência, ele é convocado para sair agora como um capitão dentro das fileiras dos exércitos de Israel. E ele agora tem uma posição de destaque no reinado de Saul. Davi é respeitadíssimo pelos homens de guerra. E Davi alcança um grande privilégio. Casa-se com a filha de Saul, a Milcal. A sua família é isenta dos impostos de Israel. E ele ganha, a postura, o privilégio e a posição de genro do rei, como diz a história. Nós continuaremos depois essa grande história, essa grande façanha do Davi e as vitórias e as bênçãos que o Senhor lhe deu depois dele derrubar o filisteu por nome de Golias. Que Deus abençoe você, que Deus ajude você, não perca o próximo capítulo da história do jovem
Davi, que já havia sido ungido para ser o rei de Israel. Que Deus abençoe a sua vida.